Fala galera, Palestrina, CEP Mil Grau na área, para mais um videozinho bom demais para vocês fazerem suas análises, né? Aqui eu trago aqui um vídeo do Rica Perrone, que entende pra caramba de futebol, e ele fez uma análise de administração nos últimos 5 anos entre Palmeiras e Flamengo, principalmente, que são os times que estão na vitrine de cima, vamos dizer assim, nesses últimos anos, né? E o que ele tem a falar é bem interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele falou. Diretoria, eu quero fazer uma brincadeira com você aqui hoje, que é o seguinte, eu tava levantando números aqui, eu faço isso constantemente para mim mesmo aqui, para minhas análises, e esse aqui eu quero compartilhar porque é mais discrepante do que eu imaginava. Eu achava que havia um equilíbrio e quebrei a cara, e acho que alguns de vocês podem quebrar também. Você bater no olho entre Palmeiras e Flamengo de 2018-19, ou seja, aquela temporada de meio dia, temporada europeia, né, de 18 para 19. 18, 19, ou seja, os últimos 5 anos até o meio até o meio de 2023, os dois times foram muito bem administrados e foram campeões, né? Muitas vezes foram campeões. 21 títulos somando os dois nesse período de 5 anos. É título pra caralho. O Flamengo ganhou uma Supercopa do Brasil a mais do que o Palmeiras. Então o Flamengo tem 11 títulos, o Palmeiras tem 10. Os dois ganharam 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e 3 Campeonatos Estaduais. Mesma coisa. Mas aí, nós temos aqui 2 resultados muito parecidos e muito bons, né? 2 resultados excelentes de conquistas. E aí eu comecei a pegar alguns dados para ver como é que se chegou a isso. Tem claramente um padrão diferente de comportamento, que é o que eu falava em 2016, 2017, que o Grêmio tinha um padrão de preparar o jogador que ia entrar e vender o seu jogador mais novo, a sua revelação, e colocar um outro da base no lugar. O Grêmio fez isso constantemente. Então o Grêmio não fazia contratações, o Grêmio mantinha o time pelo aquilo que ele produzia dentro de casa. E aquilo funcionou durante um período. O Flamengo é um time que coloca jovens para jogar muito pouco, aparece, ele vende caro e com isso ele compra 2 soluções. É uma coisa mais Real Madrid. Real Madrid compra soluções. O Barcelona já compra um jogador mais novo para apostar nele e tal. Cada time tem uma característica e isso não significa que esteja certo ou errado. Mas eu quero, antes de falar dos números que eu vou dar aqui, eu quero perguntar para você, quero que você deixe nos comentários. Antes do vídeo, 2 pontos. E quero que você responda. Qual dos 2 times é mais bem administrado? E depois você responde o seu comentário colocando, depois do vídeo, coloca quem você acha que é mais bem administrado. Então nós temos aqui o número de títulos, já passei para vocês, e nós vamos aos gastos. De 2018, 19 até o meio de 2023, quanto que esses times gastaram em contratações? E aí eu estou falando do valor de compra, tá? Não estou falando de salário, luva e tal, porque isso não é muito divulgado, a gente não tem como ter certeza. Mas o valor da contratação desse jogador. O Flamengo gastou 170 milhões de euros para montar esse time, para comprar os jogadores que ele comprou desde 2018. O Palmeiras, 82 milhões de euros. É menos do que a metade. O Flamengo vendeu 253 milhões de euros. O Palmeiras vendeu 193 milhões de euros. Mas a diferença entre o que o Flamengo gastou e o que o Flamengo vendeu dá 83 milhões de euros para o Flamengo, que é suficiente para pagar um ano de folha salarial do Flamengo. A diferença entre o que o Palmeiras comprou e vendeu dá 111 milhões de euros para o Palmeiras. Então o Palmeiras tem um saldo melhor, investiu menos, vendeu menos também, né? Jogou um pouco mais baixo com os valores, mas acabou com um saldo melhor e praticamente o mesmo número de títulos. Dá para dizer que os dois ganharam a mesma coisa nesse período. Aí nós vamos para um outro dado interessante, que esse dado aqui para mim é o mais impactante de todos. Os times titulares de hoje, neste momento, 2023, eles têm um custo de compra, tá? Não estou falando de salário. De compra. O Flamengo, por exemplo, o time titular do Flamengo hoje custou ao Flamengo 91 milhões de euros. O time titular do Palmeiras hoje custou ao Palmeiras 32 milhões de euros. O Palmeiras teve 4 treinadores nesse período. 3 ex-treinadores de seleção. Mano, Filipão, Luxemburgo. E a chegada do Abel, que permaneceu. O Flamengo teve 12 treinadores nesse período. E esses 12 treinadores custam ao Flamengo, ou custaram, ou ainda estão custando parceladamente, mais 7 milhões de euros. Multa. O banco de reservas do Palmeiras, alguns jogadores dos mais caros, o Palmeiras gastou cerca de 10 milhões de euros, ou seja, o time titular do Palmeiras custou 32, 10 milhões de euros para ter Murilo, Maicon, Atuesta, Richard, mais ou menos uns 10 milhões de euros. O Flamengo, para ter Cebolinha, Pulgar, Rodrigo Caio e Marinho, gastou 25 milhões de euros. Então nós estamos falando de um elenco do Flamengo que custa 91 milhões, o atual, contando as vendas, tá? O Flamengo tem um elenco de 90, que custou para ele 91 milhões de
de reais, mais 7 milhões de reais, estamos falando de 98, de multas de treinadores para chegar aqui, mais 25 milhões de jogadores reservas. Então nós estamos falando de um time do Flamengo que tranquilamente ultrapassa e bem a marca dos 100 e... como é que é? 90 e... quanto que eu falei que era o primeiro aqui? O time titular, 91, né? Mais os 7 da multa, 98, mais 25... o Flamengo tem custa 123, custou 123 milhões de euros para o Flamengo chegar onde ele está hoje, com esse time que ele está hoje. O Palmeiras custou 42 milhões. Nós estamos falando de uma discrepância muito grande. As escolhas de treinadores do Palmeiras foram 3 treinadores da seleção: Felipão, Luxemburgo, Mano Menezes. Você pode gostar ou não gostar, mas são 3 treinadores que, né, a gente não discute muito na hora de contratar. O Flamengo apostou em vários treinadores das mais diversas categorias e personalidades, e por isso teve 12, e por isso paga 7 milhões de euros em multas para se livrar desses treinadores quando não dão certo. Time reserva do Flamengo, que é muito qualificado, os principais, eu peguei aqui 4, 5, tá? Não peguei todos não. Dá 25 milhões, o time do Palmeiras 10, o time titular do Flamengo 91, o time do Palmeiras 32. Você acha que hoje um jogo entre Palmeiras e Flamengo existe uma discrepância significativa pro lado do Flamengo? Você acha que 2019 poderia haver? Mas hoje, os dois times chegaram onde eles chegaram. Quando você pega os jogadores do Flamengo, os jogadores do Palmeiras, você fala assim: quem que é o grande fenômeno? Quem que é o grande craque aqui que o Palmeiras contratou? Casa cheia, estádio lotado, o Palmeiras tem um estádio próprio, que ele conseguiu numa ótima negociação com a W Torre nos últimos anos, e portanto fatura um bom dinheiro com esse estádio também. Como é que você fecha essa conta na tua cabeça? Os dois resultados desportivos, que é o que interessa ao torcedor, são muito semelhantes. Um gastou tudo isso, trocou tudo isso de treinador. Tem vários jogadores caríssimos que não foram utilizados ou não estão sendo utilizados, estão no banco de reservas, que você pode considerar um puto investimento em elenco. Ou outro que você pode falar: pô, mas com um investimento muito inferior em elenco, chega nas mesmas competições que o Flamengo com esse banco de reservas. E aí eu pergunto a você, depois desses números todos que eu levantei, e confesso a vocês que me espantei, que achei que a diferença era menor. Quem tem a melhor administração? Esses números que eu te passei te dão a imagem de que o Palmeiras é mais bem administrado do que o Flamengo? Te dão a imagem de que o Flamengo chega até a ser mal administrado em alguns momentos pelo tamanho da discrepância de gastos com o Palmeiras para ter os mesmos resultados? Qual que é a conclusão que você chega depois desses números que eu levantei? Só para passar como referência, tá? Os valores aqui, eu não estou usando valores de mercado, eu estou usando valores de compra pelo site Transfer Market, tá? Então não é o quanto eles acham que o jogador vale, é quanto o time pagou de fato pelo jogador, ok? Se a gente for em quanto o time é avaliado em si, eu posso até fazer uma rápida aqui, ó. O Palmeiras tem um elenco hoje avaliado, né, para venda em 154 milhões de euros e o Flamengo em 154 milhões de euros. E aí, o que é que vocês acham? O Palmeiras é mais bem administrado? Claro, que aí a gente tem que analisar muitas outras coisas, né, relevantes para esse tipo de análise, né? Que o Palmeiras vem com esse tipo de planejamento e de gestão há algum tempo, né, de ser mais pé no chão, de ser mais planejado a temporada do Palmeiras, isso aí é muito claro, né? Vista que o Flamengo aposta aí em vários treinadores, nesse tempo aí o Flamengo teve 12, o Palmeiras teve 4, e quando acertou no que queria, que foi Abel Ferreira, é mantido até hoje. E o Flamengo vem mudando de treinador a cada caída que tem em alguma competição, né? O último agora foi o Vitor Pereira, caiu, chegou o Sampaoli, e vamos ver até quando o Sampaoli vai ficar lá, né? Mas só de multa para esses técnicos aí, acumula aí um valor exorbitante que entra no caixa do clube como um mau planejamento, ao meu ver, né? E outra coisa, o Flamengo ele tem uma coisa que entra já naquele mérito, e aí é uma opinião minha, tá? Se você discordar, você coloca aqui nos comentários, não tem problema nenhum nisso, é uma opinião minha. O Flamengo entra naquele mérito vamos falar de soberba, de um pezinho mais alto, porque quem tá no mercado disponível, o Flamengo, eu quero contratar, eu vou contratar, e aí às vezes acaba quebrando a cara, às vezes acaba tendo que ser um dispêndio financeiro, uma despesa financeira, porque é só você citar agora o Marinho, tá saindo e tá colocando o Flamengo na justiça, né? E quando foi para vir,
o Flamengo é meu sonho de criança, eu quero jogar no Flamengo. Não teve muita chance, não jogou o que vinha jogando no Santos. E agora vai colocar na Justiça. E parece que já não é mais o time de sonho dele, né, de infância, né? Enfim, o Vidal, estrela, né? O Palmeiras nunca se interessou em trazer um jogador desse, porque é um jogador estrelado, um jogador já com a idade mais avançada, que já conquistou muita coisa, já jogou em alguns maiores times do mundo, Inter de Milão, Bayern de Munique, seleção chilena, campeão da Copa América, enfim, citou Copa do Mundo, é um jogador galáctico, como diz a história. E aí o Flamengo vai lá e traz por quê? Porque o Flamengo, ele prefere ter um nome jogando em campo do que ter um planejamento, um padrão de jogo mais bem visado e mais bem feito para conseguir isso, né? E aí vem um pouquinho também daquela risca, né? Daquela inveja que tem, porque o Palmeiras monta times muito competitivos, né? Com muito menos jogadores badalados, com muita gente da base. O Palmeiras formou um time, pelo menos vamos falar em 2022 aí, com o Danilo sendo um dos protagonistas do Palmeiras e do Brasil sendo o melhor volante, um dos melhores jogadores do Brasil, né? E surgiu aí essa safra de garotos aí do Palmeiras. O Palmeiras hoje tem o Endrick, que já foi vendido para o Real Madrid, que foi o preço que o Ronaldo comprou praticamente o Cruzeiro, né? 400 milhões de reais, coisa fora do normal, ele já está vendido ao Real Madrid. Então é esse tipo de planejamento que faz uma diferença grande. Claro que também pelo outro lado temos o Abel Ferreira, que faz uma diferença grande para que o Palmeiras jogue e esteja nesse nível que está hoje, né? Eu não sei se outro técnico, né, teria essa mesma capacidade que o Abel tem, né, teve quando chegou, manteve e ainda tem hoje essa capacidade de manter o Palmeiras altamente competitivo. É tanto que o Rica aqui, ele traz até essa comparação. Hoje, jogando Palmeiras e Flamengo em qualquer jogo, qualquer competição, essa discrepância financeira de gastos ou de acúmulos financeiros faz diferença dentro de campo? Não faz, né? O Palmeiras até hoje é até mais bem visto futebolisticamente, tecnicamente, mentalmente, fisicamente dentro de campo do que o Flamengo, né? O Flamengo está começando a se arrumar agora com o São Paulo, mas precisa dessa mudança, precisa dessa renovação sempre que sai um técnico. E o Palmeiras não, o Palmeiras vai se arrumando ao longo dos anos, perde jogador, o Abel vai lá e consegue encaixar, o jogador consegue suprir aquela necessidade. E com poucas contratações, esse ano só foram 2, com poucas contratações, consegue ajustar a casinha, consegue dar um padrão de jogo e consegue fazer o Palmeiras jogar em alto nível há pelo menos 3 anos, 3, 4 anos aí, vem ganhando títulos, praticamente o mesmo número de títulos do Flamengo. Então fica aí a questão também para vocês comentarem, né? Na minha opinião, sim, o Palmeiras é mais bem administrado, né, do que o Flamengo, e aí entra toda a cúpula de administração dos clubes, diretoria, presidência, diretor de futebol, né, toda aquela parte de times de base, né, enfim, bilheteria, sócio-torcedor, e é muita coisa aí que faz um time de sucesso, como Palmeiras e Flamengo hoje são times de sucesso, né? Mas eu quero que você deixe os seus comentários aqui embaixo, né? Se inscreve primeiramente no meu canal, né? Bem rapidinho você vai lá, taca o dedo, deixa teu like que ajuda demais aqui o canal, e comenta muito aqui que a gente sempre debate aqui nos comentários tudo que você deixar lá, beleza? Mas deixa os comentários, quem é mais bem administrado hoje, Palmeiras ou Flamengo? Vai lá que eu vou conversar com você lá, beleza? No mais, avante palestra, tamo junto, valeu!